Vinícius de Moraes nos deixou obras imorredoras, mas eu estimo de uma maneira muito especial o Operário em Construção, que se toda a obra de Vinícius desaparecesse e ficasse somente essa, ele seria lembrado, no meu entender, eternamente. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como poderia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria não fosse, eventualmente, um operário em construção. Mas ele desconhecia que esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário viu-se tomado de uma súbita emoção, ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele que os fazia. Era ele um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo que existia. Era ele que nos fazia, ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia de exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que a sua marmita era o prato do patrão, que a sua cerveja preta era o uísque do patrão, que o seu macacão de Zwarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que os seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que a sua imensa fadiga era a amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convença-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isso sorria. No dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu, por destinado, sua primeira agressão. Teve o seu rosto cuspido, teve o seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrera o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte o foi levando ao alto da construção e no momento de tempo mostrou-lhe toda a região e apontando ao operário fez esta declaração: dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue, dou a quem bem fizer. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher, portanto, tudo que vês será teu se me adorares, e ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não.
Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia. Mas o que viu o operário, o patrão nunca veria. E o operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas. Via tudo que fazia o lucro de seu patrão e em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse: não. Loucura, gritou o operário. Não vês o que te dou eu? Mentira, disse o operário. Não podes dar o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro de seu coração, um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com o medo e solidão, um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem pelo chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram, por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizera em operário construído, o operário em construção. Desculpem a má leitura, né, cheia de gagueiras e tudo mais. Eu nunca me atrevi a memorizar isso aí, porque eu acho que ele vale mesmo com qualquer leitura. Toca o coração. Eu tenho